Olá! E aí, como estão? Vamos começar com as nossas ciências? Todos já estão com a apostila número 2? Então, olha lá, professora Adriana, nós vamos estudar ciências, já a primeira unidade da apostila 2. Nós vamos começar a unidade 6, as plantas precisam de luz. Vamos fazer as páginas 209 até a página 220. Nossa rotina. Unidade 6, o que nós vamos estudar? As plantas precisam de luz. Vamos ver por quê. O que é importante? Ler os conteúdos, fazer as atividades. O professor vai explicar as atividades e as tarefas. Vocês vão fazer em casa, depois da aula, as atividades e a tarefa das páginas 213, 215, 217 até a 220. Depois, as dúvidas, correção das atividades da tarefa, mandem para o professor. Preparados? Vamos lá? Você já parou para pensar o que faz as plantas se desenvolverem? Como que a planta cresce? Como que ela se desenvolve, ela fica grande? Alguém já pensou nisso? Página 209. As plantas precisam de luz. Vamos começar a ver o porquê disso. Você já sabe que é importante comer alimentos saudáveis, como as verduras e legumes, para que o nosso corpo adquira energia e se desenvolva e funcione adequadamente. Lembrando que verduras e legumes são nomes populares dados a diversos alimentos de origem vegetal. Nós já estudamos, vocês sabem, a importância de uma alimentação saudável para nós crescermos, para vocês se desenvolverem sendo saudáveis. Olha aqui algumas hortaliças como exemplo, que vai na sopa. Olha a nossa salada, muito importante na alimentação. Nós temos que comer de tudo, sempre variado. E nesse caderno, você estudará de forma bem divertida como cultivar os vegetais frescos. Quer dizer, como plantar esses vegetais. Aprenderá como planejar uma horta e quais são os cuidados básicos para o cultivo das hortaliças. Quer dizer, como que eu faço para ter na minha casa uma verdura fresquinha? Será que é possível? Vamos lá. Nós temos o exemplo aqui de uma horta. Os cuidados, elas são cultivadas, as hortaliças, que são as plantas como o alface, o tomate, a cenoura, a batata, a salsinha, o coentro, que são muitas outras variedades. Esses alimentos que estão como exemplo, a gente vai aprender quais as principais formas, como que eu posso cultivar, como que eu posso plantar. E isso é o que está mostrando aqui. Nós vamos aprender a plantar, a cultivar, fazer, desenvolver, para depois nós termos uma hortaliça fresquinha, sem agrotóxicos, sem inseticidas jogados. Primeiro passo, o tamanho da horta. O primeiro passo a se planejar uma horta é saber o espaço disponível para plantar. Eu costumo dizer que eu não posso querer plantar um pé de manga num vaso. Ela não vai se desenvolver, concordam? Então a gente tem que saber o que eu vou plantar. Será que eu consigo plantar num lugar pequeno? Será que eu preciso de um espaço bem amplo? Algumas hortaliças, como milho e abóbora, necessitam de bastante espaço. Outras, como as plantas aromáticas, podem ser cultivadas em espaços bem pequenos. Aqui a apostila nos mostra o exemplo de uma grande horta. Olha o espaço que tem, olha o tamanho dessa plantação. Essa plantação é o cultivo de tomate. Aqui nós temos um outro exemplo com uma variedade de hortaliças cultivadas em uma horta de tamanho médio. Se vocês prestarem atenção, nós temos diversos tipos de hortaliças. Olha a cesta da garota.
Não precisa ser tão grande o espaço. Como que eu faço isso? Outro exemplo, olha aqui, pequenos vasos, jardineiras, garrafas PETs podem ser utilizadas para plantar hortaliças para montagem de pequenas hortas. Olha como todo mundo, se quiser, pode ter uma hortinha em casa. No segundo ano, você já aprendeu que as plantas aromáticas possuem o aroma em que se destacam o cheiro e o sabor, e que algumas são utilizadas como temperos. Por exemplo, a salsa, cebolinha, hortelã, manjericão. Então, salsas aromáticas, a gente já fala, vem o cheiro, possuem um perfume gostoso, deixam um cheiro gostoso na comida, um paladar mais gostoso. Então, elas são usadas muito como tempero. Então, lembre-se sempre do que você já aprendeu. Matéria, olha lá, do segundo ano. Página 211. Nós já vimos que a gente tem que escolher o local. Depende da minha plantação, depende do que eu vou cultivar, eu escolho o local. Se tem que ser grande, médio ou pode ser um lugar pequenininho. E agora, esse local, onde ele vai estar? Segundo passo para o planejamento de uma horta é escolher um local com boa luminosidade. Os canteiros devem ser feitos seguindo as direções norte e sul para aproveitar melhor o sol. Por quê? De maneira geral, as plantas necessitam de 4 a 5 horas de luz por dia. Vamos lembrar a parte de geografia. Vocês estudaram comigo, então nós já vimos isso. Lembra? Onde o sol nasce é o leste, aponta o braço direito. Onde o sol se põe no final do dia é o oeste. A minha frente indica o norte e as minhas costas indicam o sul. Então, dessa forma, eu sei bem como posicionar a minha horta. Por quê? O sol nascendo daqui do leste, a terra gira e ele vai se pôr do outro lado. Desse jeito, as plantas, a minha horta, vão ficar o dia todo recebendo essa luz. Porque elas precisam de pelo menos de 4 a 5 horas. Então, nós temos que ver certo aonde que ela vai receber melhor essa luminosidade. Você sabe por quê? Nós já falamos que elas precisam de 4 a 5 horas, mas por que elas precisam de tudo isso? As plantas precisam de luz porque produzem o próprio alimento, por meio da energia solar, em um processo chamado fotossíntese. Gravem esse nome. Nesse processo, ela transforma 2 substâncias existentes no ambiente, o gás carbônico e a água, em alimento. O alimento é um tipo de açúcar chamado glicose. Veja como isso ocorre. A água é absorvida do solo pelas raízes da planta e chega até as folhas por meio de vasos condutores. Esses vasos condutores é tipo uns canudinhos que sobem pelo caule, pelos galhos. Então, a água sobe pelos vasos condutores existentes no caule. O gás carbônico, que já está no ar, é absorvido diretamente pelas folhas. Vamos entender melhor. A planta precisa criar o seu alimento. Então, o que ela usa? Ela usa a energia solar, o sol, por isso que ela precisa de bastante sol. Junto com a água que cai da chuva, entra lá no solo, as raízes puxam essa água. Através de tubinhos, os vasos condutores, essa água sobe e vai até as folhas. As folhas absorvem da atmosfera o gás carbônico. Desse jeito, a planta realiza o processo da fotossíntese. Ela une essas 2 substâncias e transforma no alimento dela, a glicose.
Deu para entender? Como resultado da fotossíntese, as plantas liberam, quer dizer, soltam no ambiente o gás oxigênio. Isso é muito importante, pois a maioria dos seres vivos utiliza o gás para respirar. Olha aqui o nosso exemplo. A energia solar vai fazer com que a plantinha absorva a água que está lá na terra, absorva o gás carbônico, faça o alimento dela e libera o gás oxigênio. Então, ela está produzindo o seu alimento para se desenvolver. Lembrando que o gás carbônico é o gás que faz parte da composição da atmosfera terrestre. Ele está na nossa atmosfera. É essencial para a produção de energia das plantas, mas em excesso, na atmosfera, ele torna-se poluente. Então, o gás carbônico, quando tem muito na nossa atmosfera, ele faz mal para a nossa saúde. Agora, o gás oxigênio é o gás que também faz parte da atmosfera e é essencial na respiração dos seres vivos. Certo? Mas quais são os fatores que estão envolvidos no processo da fotossíntese? Aí vocês já podem me responder. O que envolveu? O que eu preciso para realizar a fotossíntese? Nós precisamos, junto com a energia solar, da água que vem da chuva, é absorvido pela raiz, absorve o gás carbônico e depois libera o oxigênio. Então, a planta, para produzir o seu alimento, ela realiza a fotossíntese, que, com a ajuda da energia solar, ela une dois elementos da atmosfera, a água e o gás carbônico, e produz a glicose. Mas meu colega disse que as plantas respiram o gás carbônico. Mas não foi isso que a professora explicou. E vocês? O que vocês acham? A professora falou em algum momento que as plantas respiram gás carbônico? Então vamos lá. Atenção. Presta muita atenção nessas duas imagens. Elas parecem ser iguais, mas não são. Olha o que está escrito aqui. Fotossíntese. Ela vai realizar a fotossíntese, quer dizer, ela vai produzir o seu próprio alimento. E aqui ela vai respirar. Vocês, todos os animais, não crescem, mas ao mesmo tempo que está crescendo, não está respirando? Vocês não estão agora estudando e ao mesmo tempo que vocês estão estudando, vocês não estão respirando? As plantas também. Quando ela produz o seu alimento, que ela realiza a fotossíntese, ela também está respirando. Então, são duas coisas diferentes. Quando ela realiza a fotossíntese, a planta, com a ajuda da energia solar, absorve a água e absorve o gás carbônico, libera o oxigênio. Só que no mesmo instante, ela está respirando. E quando ela respira, ela faz o contrário com esses gases. Ela absorve o oxigênio, como nós, e libera o gás carbônico. Então, são dois processos diferentes que ela faz ao mesmo tempo, como nós. A professora fala, mas eu também respiro. A planta produz o seu alimento e também respira. Então, não é verdade que a planta respira gás carbônico, certo? Ela respira, ela absorve oxigênio, libera gás carbônico. Quando ela realiza a fotossíntese, ela absorve gás carbônico e libera o oxigênio. Elas realizam os dois processos ao mesmo tempo. Continuando na página 212. A fotossíntese só é possível porque as plantas têm um pigmento chamado clorofila, presente principalmente nas folhas. Esse pigmento absorve a energia proveniente da luz, que é transformada pela fotossíntese.
e que possibilita a produção do próprio alimento. Isso permite que as plantas cresçam, floresçam e deem frutos e se mantenham vivas. Depois de aprender tudo isso, você já sabe que sem luz não haverá horta. Então vamos lá. Clorofila, pigmento que dá a coloração verde às folhas. Mesmo que seja pouquinho, a planta tem o pigmento, ela tem um pouquinho de coloração verde. Esse pigmento é que consegue fazer absorção da energia solar, certo? Nós, seres humanos, também temos um pigmento que dá cor à nossa pele. Esse pigmento, em nós, seres humanos, chama melanina. Na planta, é a clorofila. Nos seres humanos, a melanina. Que tal uma horta na sua casa? Olha, lembra que nós comentamos que dá para fazer em casa? A falta de espaço não é mais motivo para não montar uma horta ou um jardim. As hortaliças e outras plantas podem ser cultivadas em varandas e até mesmo em recipientes suspensos ou pendurados na parede. Olha que legal! Esse tipo de jardim é conhecido como jardim vertical. Isso daqui é uma parede. Na parede foram colocados alguns canos que são cortados em cima e nos canos foram plantadas hortaliças, diversos tipos de hortaliças. Numa parede também, numa tela, olha lá aquelas garrafas PETs que são tão poluentes para o nosso ambiente. E, em vez de jogar fora, pode ser usada para plantar, fazer também uma plantação. Olha que dica legal. Agora, vamos pensar um pouquinho. Nós falamos muito de ciência, cientista, né? Experiência. Você sabe o que um cientista faz? Nós trouxemos para vocês vários cientistas para mostrar o quê? Que existe ciências e existe cientista em todas as áreas, em todas as profissões. Nós temos aqui esse Marcelo, ele era um astrônomo físico e ele estudava o universo e a vida. Ele estudava, ele pesquisou, então ele era um cientista. Nós temos aqui o Euríclides, ele era um cirurgião. Esse senhor, esse cirurgião, ele fez o primeiro transplante de coração na América Latina. Para ele fazer esse transplante, ele teve que pesquisar. Então, ele também era um cientista. Nós temos aqui um outro cientista que trabalha numa empresa brasileira que pesquisa sobre o controle biológico de ácaros nas plantações. Professora, o que é isso? Nas plantações, ele estava estudando algum inseto que ele colocava aqui para matar as pragas que dão nessas plantações. Quer dizer, algum inseto que ia fazer bem e não ia ser preciso jogar pesticida, os agrotóxicos. E aqui nós temos um outro pesquisador, o Milton Santos, que trabalhava, ele era geógrafo, ele estudava os solos. Todos esses eram cientistas, todos esses fizeram pesquisas, estudaram. Você também pode ser um pesquisador, você também pode ser um cientista. Se você fizer experiência, se você estudar, se você descobrir coisas novas, você também é um cientista. Então, agora é a sua vez. Mão na massa. Na página 213 tem uma pesquisa. Nós vamos fazer uma experiência. Essa a professora Adriana quer que vocês façam. Eu vou explicar como fazer e vocês vão fazer em casa. Você é o cientista. Você vai ser o pesquisador, o cientista. Você aprendeu que a luz é um recurso necessário para o desenvolvimento das plantas. E se no processo não tiver luz? Já pensou o que acontece com as sementes mantidas no escuro? Exponha suas hipóteses. Professor, o que é hipótese? É o que a gente acha que pode acontecer. Por exemplo, as plantas serão diferentes. Será que a mesma planta, se ela for cultivada
numa parte escura que não tem luz solar e cultivada no claro, elas vão ser iguais? As sementes não se desenvolverão no escuro. Será? Tanto na luz quanto no escuro, as sementes vão germinar. Quer dizer, vai brotar, vai nascer a plantinha. Isso são hipóteses, mas como que a gente vai saber se isso vai acontecer de verdade? Só fazendo a experiência. Para essa experiência, vocês vão precisar de 2 copos plásticos. A tia Adriana já fez aqui, ó. 2 copos plásticos. Lá pede etiquetas, mas não precisa. Se vocês marcarem, a professora fez aqui. A professora marcou número 1 e número 2. Então, eu tenho 2 copos plásticos já marcados, 1 e 2. Vamos precisar de sementes de feijão. Eu trouxe algumas sementes de feijão, estão aqui. Algodão, tenho aqui. Água todos os dias e uma caixa ou um lugar bem escuro. Como que nós vamos montar? Primeiro, já está marcado meus copos. Depois eu vou colocar um pedacinho, um chumaço de algodão lá no fundo. Só colocar nos 2 copos. Coloco o algodão. E depois nós vamos colocar as sementes aqui em cima. Professora, só isso? Só. E água? Nós vamos molhar esses copos. Não muita água, um pouquinho. Isso tem que se molhar todos os dias, tá? As plantas precisam de água. O copo número 1, nós vamos deixar num ambiente que pega sol o dia inteiro. O copo número 2, nós vamos colocar, por exemplo, numa caixa. Eu pego e guardo e ponho na caixa. Ela vai ficar escura. Ah, professora, eu não tenho caixa. Põe num armário fechado, lugar que não vai bater sol. Lembrar de todos os dias colocar um pouquinho de água nos 2 copos, certo? E depois de uma semana, vocês vão anotar aqui o que aconteceu com os 2 copos. O que ficou na luz e o copo que ficou no escuro. Combinado? Hoje é sexta-feira. Na próxima sexta-feira, você já anota o que aconteceu com as suas plantinhas. Não esqueçam de molhar todos os dias. Eu vou esperar as respostas de vocês. E aí, a gente passa para a página 214. Essa nós não vamos fazer. Essa experiência precisa de álcool, é perigoso. Para ser feito, tem que ter um adulto junto. Então, esse nós não vamos fazer agora. Quando estiver lá na escola, a gente faz. Mas na página 215 tem um esquema para vocês preencherem. Do que nós estudamos, lógico. O processo da fotossíntese. Lembrando que a fotossíntese é o processo que a planta faz para produzir o seu próprio alimento. Esse esquema tem as palavras que vão preencher. Então vamos começar a pensar. Primeiro do lado de lá. A fotossíntese é um processo realizado, pensa nessas palavras, é realizado pelo gás oxigênio? É um processo realizado pelos alimentos? Não combina, né? Quem aí já sabe? Essa fotossíntese quem realiza? Quem pensou em plantas, parabéns, já arrisca plantas, está diminuindo as nossas possibilidades. Vocês vão continuar. A fotossíntese é um processo realizado pelas plantas para a produção de... Eu falei no início, hein? Continuando desse outro lado. A fotossíntese utiliza o quê? O que ela utiliza para transformar 2 substâncias? Olhando aqui, ela utiliza a energia solar. Preencham, já risca. E vocês vão continuar. Ela utiliza a energia solar para transformar. O que ela transforma? São 2 substâncias. Preenchendo até terminar e mandem para o professor. Você é o cientista 3, página 216, 217.
nós não vamos fazer. Esse precisa de materiais próprios só na escola. Então, a página que é da experiência, até as perguntas, não precisa fazer. Nós não vamos fazer agora. Continuando na página 217, lá embaixo, tem uma atividade, atividade 2. Leia o trecho do texto. A fotossíntese, dúvida de um sabiá. Leiam esse texto, é legal. É como se tivesse um sabiá pensando. Depois que vocês lerem esse texto, vocês vão responder no caderno de vocês, de acordo com o que você estudou nessas aulas. Responda no seu caderno as perguntas que o sabiá faz no texto. Então, tem várias perguntinhas aqui. O sabiá fica com um monte de dúvida. Vocês respondam as perguntas dele no caderno de vocês. Letra bonita, aperta o lápis com capricho para o professor poder enxergar, tá? 217, nós temos uma cruzadinha. Alunos têm me perguntado, professor, não entendi. Cruzadinhas são perguntas. A gente tem que responder e escrever no local certo. Aqui nós temos verticais e horizontais. Verticais são as em pés. Horizontais é o horizonte, são as deitadas. Como que eu faço? Lê em forma de pergunta. Vamos na primeira da vertical. Qual é a substância capaz de absorver a energia solar? Essa substância dá coloração verde às folhas. Olha lá, eu já fiz em forma de pergunta. Qual é a substância que absorve a energia solar e tem a coloração verde? Qual é o nome dessa substância? Vamos na vertical, número 1. Alguém lembrou? Olha lá a substância, clorofila. No exemplo das horizontais. Vamos fazer um exemplo, horizonte deitado. Número 2, faça em forma de pergunta. Qual é o alimento produzido pela planta, rico em energia? Quem lembra o nome do alimento que a planta produz? Eu vou no número 2, na horizontal. Quem lembrou? Glicose. Então, agora vocês preencham as próximas. Em casa, assinale as alternativas que apresentam as afirmações corretas. Não vou ler, vocês vão ler e responder. Senão vai ficar muito, eu vou dar a resposta. Número 2, responda às questões. Toda vez que eu tenho que responder questões, não tem espaço. Se não tem espaço, aonde que eu vou responder? No caderno, com letra bonita, aperto o lápis. Qual parte da planta retira água do solo? Responda no caderno. Qual parte absorve a luz solar? Qual parte conduz a água e os nutrientes até a folha? Se tiver dúvida, leia o texto. Número 3, complete o esquema da fotossíntese com as palavras do quadro. Vocês têm as palavras, vocês vão ver o que sai das folhas no processo da fotossíntese. Coloca aqui. O que significa essas setas? O que significa? O que é absorvido pelas folhas? Então, preencham cada linha com a palavra correta. Nossa aula, nós estudamos as plantas precisam de luz, lemos os conteúdos e fizemos algumas atividades. O professor explicou as atividades e a tarefa. Agora vocês têm que fazer as atividades da página 213, 215, as tarefas 217 até 220. Tirar dúvidas, corrigir as atividades e a tarefa, o professor está esperando por vocês. Fique com Deus, até a próxima aula.